Mas eu queria falar algo hoje sobre uma fala bastante óbvia, né? A Bíblia está cheia de coisas óbvias que deveria fazer parte do nosso dia a dia, mas que de tempos em tempos a gente precisa resgatar porque a gente acaba perdendo, né? Eu quero falar sobre essa questão da visão espiritual, de nós termos os nossos olhos espirituais abertos para vermos além da circunstância, para vermos aquilo que a maioria não vê. Por quê? Porque a maioria das pessoas só enxerga aquilo que está diante dos olhos, né? Esses olhos aqui, não enxerga além. E o nosso grande desafio não é ser simplesmente um frequentador de uma igreja, um assíduo leitor da palavra de Deus, mas ser alguém que vivencia a palavra de Deus continuamente. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, eu quero convidar você a atentar para isso. Por quê? Não é com quem você anda, não é aonde você frequenta, mas é como você vive a palavra, como você vive a sua relação com o Deus da palavra. A Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu. Ele tinha um auxiliar chamado Geazi. Geazi andou muito tempo com Eliseu. Só que Geazi, ele não via, não percebia, não aprendeu a enxergar, a viver como Eliseu viveu. Então, não é com quem você anda, é o que você assimila daquele com quem você anda. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, que houve uma época em que o rei da Síria ele armava estratégias para guerrear contra o rei de Israel. E Eliseu, ele sempre tinha esse discernimento das estratégias do rei da Síria e contava para o rei de Israel, ó, não vai em tal lugar porque tem uma armadilha lá. E a coisa chegou a tal ponto de o rei da Síria achar que tinha um traidor no exército dele. E aí alguém disse para ele, falou, não, não tem traidor no nosso meio, é que tem um cara, tem um profeta, tem um tal de Eliseu que está numa determinada cidade, que é ele que, a hora que você fala as coisas aqui, ele ouve e fala para o rei. E aí você tem os seus planos frustrados. Ah, manda prender esse cara. Mandaram prender. A Bíblia diz no verso 14 de 2 Reis 6 que ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha o tamanho do BO que veio para Eliseu. Eu não sei o tamanho do BO que tem vindo para você, tamanho do problema, tamanho da luta, tamanho do desafio que tem vindo para você. E Eliseu está dormindo. A Bíblia diz que o ajudante de Eliseu, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E ele exclamou: Ai, meu senhor, o que faremos? Ou seja, ele agiu como muitos de nós agem. Quando se depara com um médico dizendo assim, olha, você está com dengue, ou você está com, sei lá, um diagnóstico horrível, né? Ou você está com uma conta para pagar aqui, ou você está com um problema com o seu filho, ou você está com um problema no seu casamento, você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na altura do campeonato? Na altura da minha vida? O que é que eu vou fazer agora? Foi o que alguém natural, alguém que andava com o homem de Deus, mas não tinha uma vida com Deus, observou, estou perdido, acabou, acabou, casa caiu. Mas o profeta respondeu: não tenha medo,
Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A primeira coisa óbvia está aqui. Nós não podemos temer, não podemos temer o problema, o gigante, a adversidade, a luta. Nós não podemos ter medo do desafio, do diagnóstico. Nós não podemos fazer também proclamação, sabe, exaltando o problema. Agora acabou. Ou então espiritualizar, né, de uma maneira até hipócrita. Agora Deus tem que fazer alguma coisa. Ei, a obviedade está aqui, é essa consciência de que mais são os que estão conosco, mais numerosos são os que estão conosco. Se a Bíblia diz que quando Satanás ele se rebelou contra Deus, juntamente com ele, um terço dos anjos foram lançados, né, fora dos céus, ou seja, sobrou 2 terços. Se eram 3, se 1 terço, se 3 terços é 3, né? Um foi lançado fora, ficou 2. Olha a coisa lógica aí. Então, mais são os anjos que estão conosco do que os demônios que estão contra nós. É o que o profeta fala para Geazi. É o que a Bíblia fala para mim e para você, de uma maneira óbvia. Não tenha medo. Relaxa. Mais numerosos são os que estão com você. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando eu e você temos um encontro com Jesus, nós nascemos de novo, tornamos nova criatura. Ou seja, nós não apenas recebemos ouvidos espirituais, olhos espirituais, mas nós recebemos também um corpo espiritual sensível que pode usar os 5 sentidos. Nós podemos usar os nossos 5 sentidos para discernir o ambiente onde a gente está. 5 sentidos é o quê? Olhar, cheirar, ouvir, falar e tocar, ok? Então, esses 5 sentidos nossos, quando a gente nasce, eles são também despertados, né? Eles são abertos. Só que a gente observa aqui que o ajudante do profeta, como muitos de nós, às vezes no decorrer da nossa caminhada de fé, vai perdendo essa sensibilidade, essa noção e vai fechando os olhos espirituais, vai tapando os ouvidos espiritual, vai se fechando e vai começando a tão somente a falar do problema, a maximizar o problema, a ouvir só luta, a ver só as impossibilidades. Então nós precisamos, como Eliseu, orar por nós mesmos. Orar por nós mesmos, dizer assim: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver aquilo que eu não estou vendo, porque eu só estou vendo o problema. Abre os meus olhos para que eu possa ver a solução. Eu só estou vendo a dor. Abre os meus olhos para que eu possa ver o refrigério. Eu só estou vendo o vício dentro de casa. Eu só estou vendo a dívida. Abra os meus olhos para que eu possa ver a libertação. Abra os meus olhos para que eu possa ver a provisão. É a coisa óbvia. Se você não está conseguindo enxergar a solução, seus olhos estão fechados. Se você só está ouvindo o problema, seus ouvidos estão fechados. Você precisa orar, pedir àquele que pode abrir os olhos, destapar os ouvidos,
para que ele faça o que você não sabe. Para que então agora você possa ver soluções, possa ouvir instruções e possa assimilar isso e viver isso. A Bíblia diz que Eliseu orou e agora aquele rapaz olhou aonde? No mesmo lugar. E viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O cara viu que ele não havia enxergado. Muitas vezes a gente não está vendo o que nós deveríamos enxergar, que é a presença do Senhor conosco, que nós estamos. É, é, Existem anjos acampados ao nosso redor, que existe luz, não no fim do túnel, mas durante o túnel todo, para a gente não tropeçar no escuro, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. São coisas óbvias, mas que nessa manhã a gente possa orar, Senhor, restaura, abre os meus olhos, abre meus ouvidos, abre as minhas narinas para que eu possa sentir o cheiro do suave aroma da sua presença. É isso. Quero orar. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã, te agradecemos pela tua palavra e nós queremos fazer uso dela nesta hora. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver além da circunstância, ver o gigante caindo, ver a solução brotando, a provisão se manifestando, a cura se estabelecendo, a salvação sendo uma realidade na nossa casa, na nossa família. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o seu trabalhar em nosso favor. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, Senhor, as canções celestiais, as instruções que o Senhor deseja estabelecer em nossas vidas. Ah, Senhor, ajude-nos a viver essas coisas que são óbvias àqueles que nasceram de novo, aqueles que são espirituais, e nós nascemos de novo, nós somos espirituais. Então, ajuda-nos, Senhor, a viver nesse mundo como seres espirituais, trazendo a realidade dos céus para mudar a realidade aqui na terra. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude a cada um de nós a ser diferente no mundo de iguais. Ajude a cada um de nós a manifestar o seu reino, a pôr em liberdade o cativo. Meu Deus, quantas pessoas hoje estão cativas, cativas da angústia, da tristeza, da acusação, cativas da enfermidade. Meu Deus, continua a manifestar o teu poder na vida da mãe da Dani, na vida, Senhor, da Juliane, na vida da Melissa e de tantas pessoas, João Paulo, de tantas as pessoas, ó Deus, que têm diagnósticos horríveis. Meu Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ser abertos em direção a essas pessoas e ver aquilo que nós não estamos vendo. Ajude, abre os nossos olhos e ajude-nos a viver de uma maneira diferente nesse dia chamado hoje. Que nós possamos, ó Deus, ver o que o Senhor está vendo e manifestar o que o Senhor deseja que seja manifesto através de nós. Pai, eu oro por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, para que tenhamos um dia extraordinário, caminhos aplainados, ó Deus, para que nós não venhamos tropeçar e cair, mas permaneçamos de pé firmes, avançando, louvando ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Seja conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. O coach de hoje é um sonho fora do comum exige uma fé fora do comum. Um sonho fora do comum exige uma fé fora do comum. É aquilo, né? Se você que deseja viver o que você não está
vivendo, né? Enxergar o que você não está enxergando, ouvir o que você não está ouvindo. Falar para Deus, Deus, abre os meus olhos, abre meus ouvidos, abre meu coração, abre a minha mente, para que eu possa viver aquilo que o Senhor deseja que eu esteja vivendo nesse tempo. Amém, queridos?